Você está ouvindo Notícias da Mais, segunda edição. Apresentação TT Mota. 5h51 agora, 27 graus em Curitiba e região. Já está aqui nos nossos estúdios o vereador Silvio Santo, vereador de São José dos Pinhais, vereador do Republicano. Seja bem-vindo mais uma vez, vereador, nos nossos estúdios. Bem-vindo ao Notícias da Mais. Oi, TT, boa tarde, muito obrigado, mais uma vez estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade. Aos ouvintes aí da Rádio Mais também, uma boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho dos projetos, de tudo que foi feito, do seu trabalho esse ano, no ano de 2021. A gente já trouxe aqui numa outra oportunidade o projeto hashtag pra cego ver, que é para colocar o hashtag, tentar ajudar as pessoas que têm deficiência visual a compreender as fotos que são postadas nas redes sociais. Mas você tem também um trabalho aí, digamos assim, você é coordenador da coordenadoria da pessoa com deficiência, quer dizer, está em andamento essa Isso. criação da coordenadoria da pessoa com deficiência, a Central de Libras também. Por que todo esse olhar para as pessoas que são especiais, digamos assim? Sim. Sabe, TT, e a todos que me ouvem aí, é o seguinte, eu fui sensibilizado lá no início do meu primeiro mandato sobre a causa da pessoa com deficiência. Eu sempre repito essa história porque é muito importante. A mãe de um menino com autismo me procurou um dia depois da minha primeira eleição, lá em 2016, e disse assim, você precisa olhar para as crianças com autismo em São José dos Pinhais. De fato, eu não sabia direito o que fazer naquele momento, mas eu me comprometi com ela a estudar o assunto e buscar soluções. E junto com ela, e depois com uma rede de pessoas em São José, nós começamos a dar passos com relação às crianças com autismo. E aí depois, dentro do meu gabinete, nós pensamos e começamos a relacionar. Se o autismo é uma deficiência, está caracterizado como uma deficiência, por que não então estender e abrir um pouco esse leque para as outras deficiências, para as demais deficiências? E foi então que eu propus na ocasião a criação de uma comissão permanente de defesa dos direitos da pessoa com deficiência na Câmara Municipal. E a partir daí nós fomos buscando também aprimorar no âmbito municipal como um todo, até projetos que o legislativo não pode propor, somente o executivo, que são a criação de funções, de cargos, secretarias, coordenadorias. Então eu fiz essa proposta até então para que fosse criada em São José uma coordenadoria da pessoa com deficiência. Inclusive a gente falou aqui no jornal em outras oportunidades, porque o município que não tem a coordenadoria da pessoa com deficiência não recebe recursos, não é isso? A coordenadoria e o conselho da pessoa com deficiência. Então essas são as duas frentes que a gente tem batalhado e é importante falarmos mais desses temas mesmos. É importante que a sociedade entenda a importância e que as pessoas se engajem nesse tema e que ele saia do papel e venha a ser um serviço para as pessoas, para o cidadão de São José dos Pinhais, para as famílias e para as pessoas com deficiência. Se o conselho não existir em São José dos Pinhais, muitos recursos que são provindos aí de fundos estaduais e federais, o município deixa de receber porque não tem esse conselho. E a coordenadoria é quem vai dar, de fato, a direção para tudo isso. A coordenadoria pode elaborar projetos para utilizar esses recursos. A coordenadoria pode estabelecer serviços, um cronograma de atividades durante o ano inteiro para a pessoa com deficiência em São José. Vamos falar um pouquinho aqui seus outros projetos que foram aprovados nesse ano? A instituição dos hospitais e maternidades, a obrigatoriedade de informar os responsáveis legais sobre o direito de fazer a declaração de óbito fetal em caso inferior a 20 semanas de gestação. Por que a ideia desse projeto, vereador? Sim, o que acontece? Existe uma determinação do Ministério da Saúde, TT, que diz que crianças que venham a sofrer o óbito fetal com medidas inferiores a essas aí, o hospital não é obrigado a emitir a declaração de óbito, logo essa criança não pode ser sepultada. A família não tem o direito, ela sequer fica sabendo que essa criança pode ser sepultada, então ela não poderia. Então ela vai para descarte, ou em algumas vezes para estudo de laboratório. E houve um caso com um amigo meu que ele se recusou, ele falou, não, eu quero sepultar a minha filha. Ele falou assim, é uma pessoa, eu quero sepultar, eu quero ter o direito de sepultá-la. Mas enfim, foi toda uma discussão, um debate ali. Depois ele me procurou e disse assim, não é possível fazer algo, Silvio? Daí nós fomos ver juridicamente se a gente conseguia. Então o que nós conseguimos fazer?
que pelo menos aqui em São José, o hospital, se uma criança vier a óbito ali prematuramente nessa situação, o hospital é obrigado a orientar a família a emitir a declaração de óbito, dizendo o seguinte: olha, você tem o direito de sepultar o teu filho. Isso não acontece em nenhum município do Brasil, TT. Que legal. Então, essa legislação ela vem, de fato, para alcançar a dignidade da pessoa humana, a dignidade da família e defender os direitos que as pessoas têm. Porque muitos não ficam nem sabendo qual é o procedimento posterior. A criança nasceu, ela só não nasceu viva, mas ela nasceu. E qual é o procedimento depois? Não há essa orientação para as famílias. Eu, particularmente, não sabia o que fazer no caso desse. Não, as pessoas, de fato, desconhecem. Então, agora, é importante a gente, inclusive, divulgar essa medida aqui em São José dos Pinhais, para que os pais, se eles não forem orientados, que eles cobrem essa orientação do hospital, porque o hospital agora é obrigado a orientar e a fornecer a declaração de óbito. E já emendando um pouco um assunto parecido, fala um pouquinho do programa de proteção contra o aborto. Então, a intenção desse programa de proteção contra o aborto é orientar as mulheres sobre os riscos para a sua saúde, caso elas venham realizar o aborto, né? Que são vários os riscos, riscos de questões psicológicas, emocionais e até questões físicas mesmo, né? Existem algumas mulheres que passaram por procedimentos abortivos. Eu estou falando aqui de abortos clandestinos, né? Não o aborto legal, o aborto clandestino. Que depois ficaram com graves sequelas, inclusive algumas posteriormente quiseram engravidar e não podiam mais, porque as sequelas são profundas. Tem mulheres que entram em depressão, não conseguem mais viver, ter uma vida social, uma vida saudável. Então, o que nós queremos com esse projeto? Que através da Secretaria Municipal de Saúde, que o Poder Executivo, que a sociedade, informe sobre os riscos, e com isso a gente consiga amenizar a questão do aborto clandestino, ou, quiçá, a gente consiga, de fato, evitar, eliminar, que ele não exista, porque nenhuma vida merece ser ceifada, não é? E tem aqui também a alteração do dispositivo sobre o agendamento telefônico para consultas pelo telefone para crianças, idosos e pessoas com deficiência. O que muda com essa alteração desse dispositivo? A alteração aqui é que agora não somente as pessoas podem ligar, né, para agendar uma consulta, mas a proposta dentro dessa alteração é que se crie um aplicativo e que a Secretaria de Saúde, então, disponibilize esse aplicativo para agendamento de consulta nas unidades básicas de saúde. Vamos falar um pouquinho agora, então, do plano plurianual, que, para quem não sabe, é o planejamento, né, que é feito aí pelo prefeito para determinar quais são as prioridades, os programas, aonde vai ser investido o dinheiro do município nos próximos 4 anos. E, para quem não sabe, é função dos vereadores, né, de qualquer município, acompanhar, e também é função da população participar desse planejamento. Fala um pouquinho do orçamento para 2022 de São José dos Pinhais, que tem previsto aí mais de R$1 bilhão. O que o São Joséense pode esperar desse investimento, desse dinheiro para o ano que vem? Então, esse é o principal projeto de lei que passa pela Câmara Municipal, né? Ele acontece uma vez só, né, TT? E a todos os ouvintes aí da Rádio Mais. E ele tem validade por 4 anos. Então, o Executivo, o que vai dizer lá a Constituição? Que o Executivo ele tem essa questão do poder privativo, ou seja, só o Executivo pode iniciar essa matéria. Ele não pode delegar para ninguém a iniciação dessa matéria. No entanto, ele não pode fazer sozinho. Ele precisa consultar a sociedade. Então, nas audiências públicas, esse ano, por causa da pandemia, as audiências foram online, virtuais. No meu entendimento, inclusive, houve um grande prejuízo na elaboração do PPA, porque muitas pessoas não conseguiram participar. Nem todo mundo tem acesso à internet. Sim. Muita gente gostaria de ter contribuído e não puderam contribuir. Então, o que acontece? O PPA, de fato, mesmo assim, ele foi constituído, foi elaborado, ele tem fases, né? Essa foi a primeira fase. Elaborou-se o PPA, que, como você disse aí, para o próximo ano nós temos o orçamento aí aproximadamente com mais de R$1 bilhão, ou seja, graças a Deus São José tem um bom orçamento, né? Tem um recurso significativo. A próxima fase do PPA é a aprovação, que é o processo legislativo, é quando ele vem para a Câmara Municipal após a elaboração, onde os vereadores vão debater
e ele tem a autonomia de sugerir, de colocar as suas contribuições ali para depois deliberarem, né? Isso vai acontecer esse ano ainda ou não? Tem que acontecer até a última sessão ordinária do ano. Que é que dia? Dia 7 de dezembro. Então, ele tem que entrar na Câmara Municipal até o dia 31 de agosto, e nós temos, então, esse prazo para análise, debate e contribuições, né, que é próprio ali, como eu disse. Ele tem obrigatoriedade de ser iniciado pelo Poder Executivo, mas ele só será fechado quando passar pela Câmara Municipal e aí, então, aprovado no plenário da Câmara. Nesse momento, então, é que eu, analisando o PPA junto com a minha equipe, nós, então, enxergamos a oportunidade de contribuição. E eu fiz, então, alguns apontamentos ali. Por quê? Porque é preciso planejar o município. É o planejamento da cidade. É o planejamento estratégico. O que é importante mencionar? Que tudo isso são previsões, é uma previsão orçamentária, não é de fato uma questão financeira já, uma definição, é uma previsão. Isso pode ser alterado ao longo do exercício. Porém, diz assim que aquele que não planeja, ele tende a errar mais, né? Sim. Então, o executivo está fazendo a parte dele, que é mandar o planejamento conforme a visão deles e de parte da sociedade. Agora, vamos ouvir a Câmara Municipal. Então, é nesse momento que eu estou inserindo ali a minha contribuição, ou as minhas contribuições. Tetê. E uma das tuas contribuições é um pedido da criação de um centro de reabilitação pós-Covid. Exatamente. Esse, inclusive, antes do PPA, eu já tinha feito uma indicação ao Executivo, formalmente, solicitando que se criasse, instalasse em São José o serviço de reabilitação, porque muitas pessoas que passaram pelo Covid, passam pelo Covid-19, ficam com sequelas e precisam ter um outro tratamento agora, né? Um tratamento que ficou como consequência do Covid-19. E nós não temos ainda esse serviço em São José dos Pinhais. Foram mais de 30 mil pessoas que passaram pelo Covid e estão aguardando atendimento. Não são as 30 mil pessoas, mas em um universo de 30 mil, muitas pessoas precisam desse atendimento. E algumas agravam depois, né? Então, eu estou pedindo, através de uma emenda, solicitando ali que seja, então, feito um remanejamento de recurso para se criar esse serviço em São José dos Pinhais. E dentro desse remanejamento de recurso também, tem algumas prioridades ali para a pessoa com deficiência, que é a criação da clínica da pessoa com deficiência, o centro de convivência para as pessoas com deficiência e suas famílias, e também o censo inclusão. Dá um apanhado geral para a gente, o que são esses três objetos. É importante ressaltar aqui, Tetê, que nós fizemos uma audiência pública alguns meses atrás com a seguinte temática em São José: acessibilidade da pessoa com deficiência ao serviço público. Então, nós reunimos na Câmara Municipal várias entidades, várias pessoas, famílias, enfim, pessoas da sociedade civil organizada que representam as pessoas com deficiência, que no seu dia a dia estão lidando com as pessoas com deficiência. E nós fizemos um relatório. Esse relatório foi encaminhado ao Executivo com as demandas apresentadas por essas pessoas, né? E também a visão do meu gabinete. Algumas dessas emendas que eu estou propondo aqui ao PPA vieram lá da audiência pública de acessibilidade da pessoa com deficiência ao serviço público, que uma delas é a questão da clínica para a pessoa com deficiência. Eu sou cobrado há vários anos, porque em São José nós não temos uma central de atendimento para a pessoa com autismo, por exemplo. Porque a pessoa com autismo ela precisa de várias terapias. Então é uma equipe multidisciplinar que precisa dar esse atendimento. O tratamento da pessoa com autismo e de outras deficiências não demanda somente, não é só da família, também não é só de um médico, é preciso de uma equipe, é fonoaudiólogo, é psicoterapeuta, é psiquiatra, é neuro. Então, precisa-se criar uma central que dê essa condição e com isso favoreça a família, que ela não precise ficar indo na segunda-feira em um lugar, na terça-feira em outro lugar, na quarta-feira em outro lugar, buscando essas terapias, esses atendimentos. E com isso, porque tudo é preciso ter um olhar e uma partilha. Todos os profissionais, junto com a família, precisam partilhar a evolução do tratamento com aquela criança, com aquela pessoa com deficiência, com autismo e outras deficiências. Então, advindo daí a necessidade de se incluir no planejamento do município, a necessidade de criar, então, uma central, uma clínica de atendimento à pessoa com deficiência. Tá certo. Quero agradecer, vereador Silvio Santos, mais uma vez pela sua
presença aqui nos estúdios da Rádio Mais. O nosso microfone, o nosso jornal Notícias da Mais está sempre à sua disposição, principalmente para mostrar um trabalho tão nobre que é em prol da pessoa com deficiência, do São Joséense com deficiência, um trabalho que ainda tem muito para crescer no município, como você mesmo ressaltou, né? O município ainda tem muita coisa para fazer para as pessoas com deficiência que moram aqui. Muito obrigado. Volte sempre, vereador. TT, muito obrigado. Obrigado a todos, a Rádio Mais, e também as pessoas que ouvem aqui, os fiéis ouvintes aqui da Rádio Mais, o seu programa, TT. E parabéns por esse programa aberto que dá voz a todo o São Joséense, através dos seus representantes e de outras iniciativas também de tamanha importância em São José dos Pinhais, viu? Tá certo. Até logo. Até. O Notícias da Mais, segunda edição, fica por aqui. Você fica agora com o Paulinho Alegria e o sertanejão bom da Mais.